Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nós estamos nesta série a respeito de avivamento. Hoje nós vamos deixar um pouco os profetas do avivamento e eu quero falar sobre um princípio contido lá em Levítico capítulo 6, versículos de 12 a 13, que fala que Deus ordena que o fogo do altar no tabernáculo não deveria nunca se apagar. Diz assim que o fogo sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Este fogo, ele era o símbolo da presença contínua de Deus e da necessidade de uma adoração constante e fervorosa. O fato do fogo nunca se apagar simbolizava a contínua dedicação e zelo que os sacerdotes e, por extensão, o povo de Deus deveria ter em seu serviço e também em sua devoção a Deus. Mas qual a conexão desse princípio do fogo que não se apaga com o avivamento? O conceito de avivamento no contexto cristão também envolve essa renovação e esse fervor espiritual contínuo. Assim como o fogo no altar não deveria se apagar, o avivamento é visto como um reacender do fogo espiritual na vida dos crentes e na comunidade da fé. O avivamento é uma renovação da paixão, do compromisso, do zelo pela presença de Deus e pela sua obra no mundo. Algumas maneiras pelas quais o fogo de Levítico pode estar relacionado ao conceito do avivamento primeiro, esse zelo contínuo. Então, assim como o fogo do altar não deveria arder continuamente, o avivamento implica em um zelo contínuo, uma devoção incessante a Deus. Não é um evento único, mas um estado constante de fervor espiritual. Ele também pode lembrar sobre a presença de Deus. O fogo simbolizava a presença de Deus entre seu povo. No avivamento é uma renovada consciência e experiência da presença de Deus que se manifesta poderosamente na vida de pessoas. Este conceito de avivamento, por meio desse princípio, também pode ser a purificação e o sacrifício. O fogo também estava associado ao sacrifício e à purificação. O avivamento muitas vezes envolve uma renovação da santidade, como já falamos, da consagração pessoal, onde os crentes buscam uma vida mais pura e mais dedicada a Deus. Ele também pode trazer esse conceito de renovação espiritual. Assim como o fogo do altar era renovado diariamente com lenha fresca, o avivamento é uma renovação espiritual que infunde uma nova vida e vigor nos crentes, capacitando então a cada um a viver de acordo com a vontade de Deus. Uma aplicação prática, é que muitos cristãos veem a necessidade de manter o fogo espiritual aceso em suas vidas pessoais e nas suas comunidades. Isso pode ser feito por meio da oração, do estudo da Bíblia, como já falamos e temos falado, da adoração comunitária e do serviço ao próximo. Existe um livro chamado Fogo do Avivamento, de Wesley Du, e ele explora essa questão do avivamento como sendo uma força transformadora ao longo da história, desde os tempos de Elias até os dias atuais. O resumo é do fogo do avivamento, Ele discute então esse princípio, mostrando como Deus usa o avivamento para renovar a fé e revelar a presença do Espírito Santo. Em diferentes épocas e lugares, ele destaca a importância da oração sincera e da obediência a Deus como essa lenha
que acende e mantém o fogo aceso, o fogo do avivamento nas nossas vidas. As dicas práticas, né, desse livro, O Fogo do Avivamento, ele fala sobre o que já falamos: oração fervorosa, diária, um coração sincero, um desejo genuíno de estar sempre ligado, conectado a Deus, a adoração e o louvor, a importância da adoração e louvor, tanto individual como em grupo. Essa é uma maneira poderosa de experimentar o avivamento. Essa adoração íntima e contínua, ela deve ser uma parte muito importante na nossa vida cristã. E também a expressão, né, da prática do amor de Deus quando nós servimos ao nosso próximo também é uma forma de manter esse fogo do avivamento aceso em nossas vidas, assim como a comunhão uns com os outros. Isso também traz para nós esse reavivamento. Como já falamos em outras vezes, a humildade e a obediência é essencial para que o Espírito Santo traga esse fervor sobre as nossas vidas. Aqui ele deixa então essas dicas importantes. Uma coisa que eu gostaria também de pensar é no princípio da lenha, nesse texto de Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. Deus dá essa instrução bem clara sobre o fogo no altar. O fogo sobre o altar arderá nele e não se apagará. O sacerdote ele acenderá a lenha a cada manhã, e sobre ele porá em ordem então o holocausto, e sobre ele queimará gorduras das ofertas pacíficas. Qual é o significado espiritual então disso, desse fogo? A presença contínua de Deus, a dedicação, né, dos servos, dos filhos, servindo a Deus. Já falamos da renovação, de todas essas coisas. A lenha, ela também pode simbolizar para nós a nossa oração diária. Então, assim como o fogo precisa ser reabastecido diariamente, nós precisamos dessa vida de oração diária, da leitura da palavra, né? A leitura da Bíblia como a lenha que mantém o fogo aceso dentro de nós, essa adoração contínua. Então, para os nossos dias, a lenha espiritual seria a oração, a leitura da Bíblia, a adoração, a comunhão, a fé, a obediência, o jejum, né, e a consagração. É uma prática espiritual que ajuda a nós focarmos em Deus e buscarmos a sua presença de uma maneira mais intensa. É uma forma de consagração que renova e também fortalece a nossa Bíblia. O estudo, o ensino, né? Essa busca contínua por conhecer a Deus por meio da sua palavra, de crescermos espiritualmente. Essa é a lenha que mantém o nosso fogo espiritual aceso. Então, assim como os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade diária de manter o fogo no altar, nós também somos chamados a alimentar continuamente a nossa vida espiritual. Então, cada uma dessas práticas espirituais serve como lenha que mantém o fogo da nossa fé sempre ardendo e crescendo. Tem outros princípios que nós vamos então falar outro dia. Amanhã eu quero falar sobre o princípio das cinzas. As cinzas deveriam ser retiradas também todos os dias. Ela tem um princípio, um simbolismo, né, de um processo de purificação e renovação. Amanhã nós vamos ver então algumas razões pelas quais as cinzas deveriam ser retiradas e o que isso tem a ver com as nossas vidas. Amados, pense sobre isso. Mantenha o fogo aceso. Coloque lenha na sua busca por este avivamento, buscando por meio dessas dicas da oração diária,
da leitura da palavra, da consagração, do jejum, da oração. E amanhã nós veremos mais sobre esse princípio do fogo que não deve se apagar. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Aviva no Senhor.